Então, para a gente entender melhor isso aí que eu venho falando, né? Fazendo analogia com o banco de dados relacional, e tem o seguinte, o documento JSON seria o registro, ou seja, seria a linha. O collection, né? A collection seria a tabela. Os índices, né? São os mesmos. E o embed e o link seria um join. Então, você vai ver que quando você usa embed ou link, você faz os joins entre, né? Entre documentos. Obviamente, se é entre documentos, na verdade, você está fazendo entre collections, que são conjuntos de documentos. Tá? Então, esse conceito de collection, por que a gente não sai falando dele logo no início do curso? Simplesmente porque o nome do banco de dados é orientado a documentos, né? E não orientado a collection. Collection é uma característica do banco DB para juntar documentos. Lembre que a estrutura é muito flexível. Então, na verdade, a gente tem uma collection que tem documentos, mas os documentos eles podem ter estruturas diferentes. Veja, né? Não é aquela rigidez de uma tabela. A partir do momento que a gente tem uma tabela do banco relacional, todos os registros dessa tabela têm lá os mesmos atributos no mesmo formato. Aqui a gente viu que formato é flexível, atributos pode ser adicionado em documentos, e dentro da collection você tem uma estrutura diferente. Isso é possível no MongoDB. Agora veja que tem que tomar cuidado, porque daqui a pouco você pode ter uma collection que você tem um conjunto de documentos que não tem nada a ver. Né? Então você tem que pensar direitinho. Você já viu que dá para você, dentro do documento, adicionar outros atributos, ou seja, como se tivesse outros documentos dentro daquele documento. Então isso tudo é possível de ser feito nesse banco de dados. Então tá aqui uma estruturinha, ó. Se fosse fazer uma associação, seria aqui, ó. Você tem aqui o seu documento aqui, tem aqui o campo ID, né, o nome do estudante, a escola. Dentro de escola, aí você já tem uma quantidade de atributos, school ID, né, name, address, city, state, zip code, tem o marks, né. Se você for fazer um find, você pode fazer um find pelo nome do estudante, né, e aí, obviamente, dizer o nome que você quer. Se fosse aqui no SQL padrão, você teria lá uma tabela de estudantes, né, uma tabela aí de associação e um select aí para você fazer uma série de joins. Essa imagenzinha ela está na documentação do MongoDB. Eu só trouxe aqui para você entender a estrutura, né? Não precisa se preocupar. Não ficou muito claro, na verdade, só para você entender que MongoDB a gente está usando JSON. A forma de armazenamento é essa. Bancos relacionais você já está mais que acostumado, a gente já tem falado bastante. A estrutura, né, é essa aí de tabelas com join e esse outro tipo de forma de armazenamento. Então vamos mais para uma questãozinha aqui também, essa questão do CESP, sobre o Mongo, falando o seguinte, ó. Uma coleção e um documento no MongoDB são equivalentes à tabela e à linha no modelo relacional de dados. Então podemos fazer essa associação, né? Podemos, né? Então por isso que a gente vem no curso apresentando os conceitos de forma tranquila, né? Então fica fácil você entender agora. Então aqui está certo, questãozinha do CESP. Veja que, né, como eu comentei com vocês, estou trazendo as questões mais complexas. Então as questões de MongoDB elas não têm um nível aí muito isso. Então se você tiver alguma vivência no Mongo, ou pelo menos assistir o nosso curso aqui, você vai ver que dá para matar essas questões. Então não é nada muito aí complexo. Vai ver que muitas vezes tem vários editais cobrando Mongo e as questões são raras. A quantidade de questões sobre o MongoDB ainda são pequenas. E tem muitas questões que vai mais só na sua característica de ser um banco orientado a documentos ou ser um banco NoSQL. E outras vezes, quando cai no SQL, ele só pergunta qual é o tipo de banco. Então você teria que conhecer o Mongo e outros, pelo menos a característica geral, né? Você pode ver que nesse concurso aqui, ó, o comando da questão fala o seguinte, ó. A respeito de conceitos de NoSQL, orientado a grafos, orientado a documento, orientado a coluna, julgue o item a seguir. Então, tem outros bancos que são orientados a grafos, orientado a coluna, né? Ou colunar, que é chamado também. E o Mongo orientado a documentos, que na verdade a gente já viu que é uma variação, né? Uma evolução lá do chave valor, que é um dos primeiros tipos de banco NoSQL. Ele basicamente armazenava chave e valor. Então, se você estiver fazendo um concurso que tem NoSQL, você vai ver que tem aulinhas aí, nos outros cursos, falando aí das características desses bancos. Você tem uma visão geral aí. Cada banco de dados ele implementa de uma forma. O Mongo é orientado a documentos. Então, caiu no concurso, você responde assim. Mais uma para fechar esse bloquinho, falando o seguinte, esse concurso aqui é bem interessante, aí para fazer uma visão geral de tudo que a gente vem falando até o momento. Então ele fala o seguinte, ó, sobre o banco de dados, assinar a alternativa correta.
Então, letra A. Os sistemas NoSQL, ou NoSQL, né, se quiser falar assim, quando comparados a bancos de dados relacionais, oferecem mais escalabilidade, melhor performance em consultas e flexibilidade para manipular dados que podem apresentar mudanças em seu formato. Então a gente vai ver que a resposta aqui é a letra A, né? Mas vamos passar para as próximas aqui só para você ver outras características e ver o que está errado, né? Letra B. Um banco de dados é uma coleção de programas que permite aos usuários definir, construir e manipular uma base de dados para o uso em diversas aplicações. Veja, um banco de dados não seria isso. O que seria isso? Era um SGBD, né? Se fosse o conceito de SGBD, aí sim, o banco de dados em si é um repositório de armazenamento. Veja que essa questão, né, ela tem lá o conceito de SGBD, então por isso que você não poderia marcar a letra B. Um modelo lógico consiste na descrição do banco de dados de forma independente de uma implementação em um SGBD. Veja que essa questãozinha aqui, ela fala do modelo lógico, e aí a gente sabe que a gente tem lá o projeto do banco de dados, os modelos conceitual, lógico e físico. Então, o modelo lógico, de fato, né, você tem uma descrição do banco de dados e ele estaria independente aí do seu SGBD. Mas a gente sabe que o modelo lógico, ele já está ali no mundo relacional, ele está um pouco próximo ao modelo físico. Então, o modelo lógico, quando a gente fala em mapeamento e projeto do banco de dados, a gente está falando do modelo relacional. Nós temos relações, né? Nós temos tuplas, essas tuplas têm atributos. Quando vai para o modelo físico, a gente tem tabelas, as tabelas têm campos, né? E esses campos, né, têm registros. Então veja, essa C aqui, a gente pode falar que ela está errada, que ela está mais ou menos errada, simplesmente porque a gente tem que marcar uma das 5 e a letra A ela está bem correta. Certo? Então essa C aqui seria um pouquinho aí, mais polêmica. Lembrando o seguinte, tem uma independência, por quê? Porque no esquema, né, no projeto banco de dados, no esquema é para você ter uma independência maior dos dados, mas não é uma independência total, né? O SGBD, quando você vai lá para o modelo físico, você não implementa totalmente diferente do modelo lógico. Na verdade, você faz uma abstração para implementar aquilo que está no modelo lógico. É por isso que a letra C não pode ser marcada. Letra D. Um modelo conceitual de banco de dados descreve como os dados serão armazenados no banco e também seus relacionamentos. Esse modelo adota alguma tecnologia. O que está errado aqui? Modelo conceitual é de alto nível para comunicar com os usuários. Então, no modelo conceitual, nós temos lá, normalmente, o modelo entidade e relacionamento. Então, lá, a gente não tem uso de tecnologia. Então, lá, a gente não faz mapeamento relacional. O relacional seria já no projeto lógico. Certo? Então, aqui está errado a letra D, porque se confundiu aí nos conceitos. E aí, ele vem aqui, são exemplos de SGBD, Oracle, SQL Server, PostgreSQL, MySQL, Microsoft Edge e o MongoDB. O que ferra essa letra E, esse Microsoft Edge aqui. Os demais aqui podem ser considerados SGBD. O MongoDB é um SGBD? É um sistema gerenciador de banco de dados. Você tem programas, você tem funções e ele armazena dados. Quando a gente falava em SGBD de forma clássica, a gente falava basicamente de bancos de dados relacionais. Que é o caso do Oracle, do SQL Server, do MySQL e do PostgreSQL, que a gente já sabe, quem já assistiu nossos cursos, que é um banco de dados objeto relacional. Ele tem algumas características da orientação a objeto, mas todos podem ser considerados SGBD. Que ferrou aqui foi o Microsoft Edge. Então a gente tem que ficar aí com a letra A. Inclusive é uma boa lembrança do que são os bancos NoSQL e o que é o MongoDB. Tá bom? Então tá aqui para vocês a respostinha, ó. Só para você ver aí, ó. Os sistemas NoSQL, quando comparados a bancos de dados relacionais, oferecem mais escalabilidade, melhor performance em consultas e flexibilidade para manipular dados que podem apresentar mudanças em seu formato. A gente viu isso tudo aqui no nosso curso até o momento.